Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Guia da Pesquisa. Hoje iremos abordar sobre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa e a quantitativa são dois métodos distintos de coleta, análise e apresentação de resultados em diferentes áreas de estudos. Esses métodos, eles diferem na forma como os dados são coletados, analisados, interpretados e apresentados. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar de forma básica, mas trazendo as principais diferenças e apresentações entre a pesquisa qualitativa e depois sobre a pesquisa quantitativa. Mas antes, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Se você tem dicas de conteúdo para os próximos vídeos, deixa aqui embaixo que vai ser um prazer atender a essa requisição específica. Então vamos lá. Primeiramente nos estudos qualitativos. A pesquisa qualitativa, ela é exploratória, ou seja, ela busca compreender na essência um determinado fenômeno. Ela busca, inclusive, fenômenos mais complexos, significados que são mais subjetivos. Então, ela se concentra em buscar uma compreensão aprofundada acerca de um fenômeno, de uma vivência, de uma experiência de um determinado grupo ou população. Na amostragem, ou seja, o número de pessoas que participam de uma pesquisa qualitativa, ela tende a ser intencional e esse número geralmente ele é menor, não é um número tão grande, porque você aborda pessoas que têm características que são ali bem definidas, porque eles precisam ser bons informantes-chave. Por exemplo, se você vai realizar um estudo acerca da vivência de mães no aleitamento materno, você precisa ter características bem definidas. Você não pode incluir pessoas, por exemplo, que são gestantes, mas elas não amamentam ainda. Então, será que elas são uma boa informante-chave? Possivelmente não. Então, tem que ser pessoas que passou pela vivência, a experiência de amamentar, para ela poder, de fato, dizer quais são as dificuldades, para que ela possa ser uma boa informante-chave. Então, é preciso ter esses critérios pré-definidos, selecionando aqueles que podem fornecer, de fato, informações ricas, variadas sobre aquele fenômeno que você, enquanto pesquisador, está buscando ali identificar e avaliar, conhecer melhor, certo? Então, essa amostragem ela é menor. Uma coisa importante também de dizer é que na maioria dessas pesquisas qualitativas, o critério para encerrar a amostragem, ou seja, a inclusão de novos participantes, ocorre por meio da técnica de saturação dos dados. Ou seja, eu começo sem saber que número eu vou coletar até o final, ou seja, 10, 20, 30, não sei. O que vai me dizer é a saturação dos dados. Eu vou incluir na minha pesquisa novos participantes até chegar a um ponto que saturou. Não aparece mais nada. Por exemplo, no meu último estudo, eu incluí um número até alto, 41 participantes. Quando chegou no 40, não tinha mais nada de novo. Os participantes estavam falando a mesma coisa. Incluí mais um, 41. Ele falou basicamente as mesmas coisas. Não tinha diferença entre o que os outros já tinham falado por último. Então, assim, saturou. Não aparece mais nenhum dado novo. Então, isso é um critério, né, para encerrar ali a inclusão de novos participantes. A coleta dos dados na pesquisa qualitativa, geralmente ela ocorre por meio de entrevistas abertas. Então, eu chamo aquele participante para uma sala, um ambiente reservado, e aí eu faço uma conversa mesmo com ele. Geralmente por meio de uma pergunta, que a gente chama pergunta disparadora. Fale sobre a sua vivência com determinada coisa. Então, a pessoa vai falar como foi a vivência dela. Por exemplo, nesse estudo que eu citei, a gente tinha só uma pergunta. E aí deixava a pessoa falar. Por exemplo, fale da sua experiência na amamentação. Então, ela vai falar tudo que ela viveu, tudo que ela sentiu, as dificuldades, a parte boa também, os prazeres da amamentação. E aí ela vai falando. E conforme ela vai falando, você pode ir fazendo outras perguntas, né? Que algumas pessoas chamam de perguntas de manga. Você pode até preparar algumas outras perguntas. Isso depende muito, porque tem pessoas que falam mais, tem pessoas que falam menos, tem umas que são mais tímidas, outras não precisa nem você ficar instigando o discurso, que elas já vão falando mesmo assim bastante, outras nem tanto.
certo? Então pode haver essas variações. Umas pessoas com as entrevistas que duram meia hora e outras que duram 5 minutos, porque a pessoa não está apta a falar, né, tanto sobre aquilo que ela vivenciou. E até depende também da experiência. Se for algo, por exemplo, uma experiência traumatizante, talvez ela não vá querer falar tanto sobre aquilo. Então depende muito também do fenômeno que você está estudando. Também pode ser feito por meio de um grupo focal, né? Então você pode chamar um grupo de participantes e aí elas vão falar da experiência delas por meio daquele grupo. Geralmente tem um mediador para ir organizando ali o discurso, mas também tem outras técnicas, né? Não só a entrevista aberta, como o grupo focal. Você também pode dispor de outras técnicas, mas essas duas são as mais comuns que os pesquisadores usam para tentar trazer essa visão aprofundada, né, das experiências, das perspectivas dos participantes sobre um determinado tema ou fenômeno que está sendo investigado. Depois de fazer essa análise, né, digamos assim, de qual é a melhor forma, é a entrevista individual ou o grupo focal, e você coleta, né, esses dados, na maioria dos casos, por meio da gravação, né? Não dá tempo de você ir escrevendo tudo ali. Então, você grava no gravador ou até mesmo no celular, no notebook, pede autorização para gravar e aí depois você vai analisar esses dados. E esses dados qualitativos, eles são frequentemente analisados por meio de técnicas interpretativas, ou seja, por meio da leitura, da exploração desses discursos, e aí você pode usar, né, a análise temática, a análise do conteúdo, a análise do discurso. Tem muitas formas, né, na literatura. A mais comum, assim, que eu vejo nos artigos que eu leio é a análise de Bardan, e agora vem ganhando muito destaque a análise por meio do software Amutec, que é um software que pega esse discurso, faz a análise, só que ele faz algumas análises mais robustas. Eu vou já mostrar um exemplo. E o pesquisador, ele acaba também ganhando um pouco mais de tempo, digamos assim, né? Se você tiver, por exemplo, discursos muito longos, analisar tudo isso manualmente acaba levando muito tempo. Porque os pesquisadores buscam, né, explorar de forma assim minuciosa todo aquele material para poder identificar os padrões, os temas, as categorias. É muito comum nos artigos você ver, né? Por meio da análise dos discursos emergiram 4 categorias. E aí vem lá todas as categorias, né, descrevendo a essência do que aquelas pessoas que participaram trouxeram dentro, né, das suas falas. Todavia, como citei anteriormente, né, uma amostra é menor, os dados dos estudos qualitativos, eles não são tão generalizáveis, né? A natureza é muito específica, o contexto da pesquisa é muito específico. Então, aqueles resultados, aqueles discursos, geralmente eles não são generalizáveis para uma população maior. Não é porque surgiram aquelas categorias com aquelas determinadas falas, trechos, que aquilo ali se aplica a uma população grande, a todos, né? Em vez disso, em vez de buscar generalizar para uma população maior, a pesquisa qualitativa, ela busca uma compreensão minuciosa, detalhada, de um grupo específico, né? Daquela pessoa que guarda dentro daquele ambiente, né, uma situação que pode ser explorada de forma minuciosa, né, dentro daquele grupo de pessoas, por exemplo, que não é um grupo tão grande como citei anteriormente. Diversas abordagens de pesquisa são descritas na literatura, mas as mais comuns, assim, as que eu mais vejo são justamente a análise do discurso, né, ou essa análise narrativa de você dar espaço de fala para a pessoa contar, narrar aqueles fatos, aquela experiência que ele viveu, a fenomenologia, teoria fundamentada nos dados e a etnografia. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de estudo, deixa aqui no comentário que eu posso fazer uma aula falando especificamente sobre cada um deles, certo? Então vamos lá, vamos ver, né, 2 exemplos de artigos qualitativos. Aqui nós temos um exemplo de um estudo qualitativo e é bem comum, vou passar aqui para o método para a gente ver a participação de um número menor de participantes, né? Então não tem um número tão grande, 100, 80, como é tão comum nos estudos quantitativos. Na maioria dos casos, essas pessoas, como eu citei, são intencionais, então tem um critério de inclusão em que eu vou lá e seleciono aqueles indivíduos, né, de forma intencional, aqueles que podem trazer
um significado maior, ou seja, ter respostas que são mais fidedignas ao que eu quero encontrar. Então, a população ela tem um perfil. E aqui a gente geralmente, tem a questão do critério de saturação dos dados, né? Então, assim, o meu número de participantes, ele não é definido por um cálculo amostral. Eu vou incluindo participantes até eu ver que aqueles dados saturaram. Eu não tenho nenhum tipo de informação nova. Eu só tenho 8 participantes. Mas não adianta mais incluir outras pessoas, porque já se tornou repetitivo. Tudo que está sendo falado já é repetitivo. E aqui, a análise de conteúdo, né, por Bardan, que é muito comum, diferente, por exemplo, dos estudos quantitativos, que vão usar teste, software, para fazer essa análise. Lá nos resultados, em estudos qualitativos, o que a gente mais vê? Os resultados, eles vêm em categorias. Você não vê quadro, tabelas, dados numéricos. São mais mesmo palavras. Os resultados, eles são narrativos. E algo muito comum é ver os trechos, né, as falas desses participantes. Então, você traz as categorias e vai ilustrando com o discurso daqueles participantes pequenas frases, trechos do que eles falaram para ir corroborando ali as categorias que você criou conforme aquela técnica de análise do discurso, certo? Muito comum hoje também o uso do software Iramutec, como eu citei, que ele já traz um pouquinho dessa pegada, né, mais quant, faz algumas análises em cima desses resultados que advieram ali, que vieram do discurso daquelas pessoas. Vou mostrar aqui um exemplo. Esse estudo é sobre a análise qualitativa do aleitamento materno com o uso do software Iramutec. Então, ele faz uma análise da fala das gestantes sobre o aleitamento materno, fez essas entrevistas, aqui a gente pode ver, né, que foi uma amostra de 22 gestantes, e aí ele traz um perfil e fala, né, que os dados foram obtidos por meio de discursos que foram gravados, né? Algo muito comum na pesquisa qualitativa é você gravar em um gravador, hoje mesmo até no celular, transcrever esses áudios e analisar. E aqui ele traz o exemplo do Iramutec, que é o que tem ganhado muito espaço nas pesquisas qualitativas, porque ele traz uma análise assim bem diferente por meio do software, né? E acaba até ajudando na questão do tempo também, porque ao invés de fazer análise, pré-análise, né, ler, reler todos aqueles discursos, você faz isso com o auxílio do software. Então, acaba sendo mais rápido, né, com menos vieses, digamos assim. E aí, como eu citei, o Iramutec, ele traz alguns dados, né, quantitativos, não torna o estudo quant, mas ele traz alguns dados, as ocorrências, os números de palavras, né, as formas distintas, ele faz nuvens de palavra, classificação hierárquica descendente, faz análise de similitude. Então, assim, ele traz uma análise assim, mais robusta, né, digamos, em cima daqueles discursos. E algo que é muito comum do Iramutec e que está sendo bem visto nos artigos é isso aqui, que a gente chama de dendrograma de classificação hierárquica descendente. Então, como eu citei, né, ele traz as classes e ele fala a porcentagem. Olha, essa classe, conflito, essa daqui foi ansiedade e medo, a classe que foi mais significativa, ou seja, que o discurso ele foi maior, né, que foi mais preponderante, foi essa aqui. Então, você consegue, além de trazer as categorias, fazer essa análise, né, da categoria que pesou mais, digamos assim, dentro daqueles discursos, né? O que foi mais significativo. E aí ele traz, inclusive, a porcentagem daquelas palavras que foram mais significativas, o que quadrado. Então, acaba sendo algo que deixa o estudo ainda mais robusto, certo? É bem comum. E aí, como eu citei, no outro, por mais que ele tenha a classificação hierárquica descendente aqui, a essência dele é justamente trazer essas categorias, ilustrar, ou seja, fazer uma análise em cima dessas categorias e ir trazendo ali os discursos, né? Frases, trechos do que aqueles participantes falaram para ir mostrando a essência do conteúdo sob a voz daquelas pessoas, certo? Isso é a essência dos estudos qualitativos. Passando agora para a pesquisa quantitativa, o nome já leva muito, né? Quantidade. Então,
o foco aqui ele está mais em dados objetivos, dados numéricos. Então, a pesquisa quantitativa, ela busca quantificar dados, examinar relações, associações entre variáveis. Então, ela se concentra na obtenção de dados objetivos, dados mensuráveis, para que se consiga alcançar a resposta para uma questão de pesquisa bem específica. Em termos de amostragem, ou seja, número de participantes, muitas vezes na pesquisa quantitativa a gente já tem uma prévia de quantas pessoas minimamente eu preciso coletar, diferente da pesquisa qualitativa, né, que eu vou coletando até haver ali alguma saturação. Na pesquisa quantitativa, essa amostra ela tende a ter uma característica numérica, né, voltada para atingir uma população. Como assim? Eu tenho, por exemplo, aqui uma análise, eu quero fazer numa determinada população, que são 500 pessoas. Eu preciso coletar com as 500? Não, eu posso fazer um cálculo amostral que vai me dizer o mínimo de pessoas que eu preciso coletar para dizer que aqueles números são representativos daquela população, né? Eles são mais generalizáveis. Os resultados da pesquisa quantitativa, eles são mais generalizáveis. Isso é muito importante, principalmente quando você vai fazer um estudo com amostras maiores. Por exemplo, no meu estudo, eu sentei com um estatístico, mostrei para ele qual era o meu objetivo, qual era a minha hipótese, para que ele pudesse sentar comigo e dizer, olha, você precisa coletar X participantes para você ter uma amostra representativa, certo? E isso é muito importante, esse número de pessoas, ele importa muito nos resultados de pesquisas quantitativas. Então, esse princípio, né, é importante frisar. A amostragem, ela é muito importante e muitas vezes você já tem que ter um número mínimo por meio de um cálculo amostral. Mas também esse número pode ser aberto. Mas é importante saber que nos estudos quantitativos, a amostra quanto maior, melhor. Não tem isso, saturou. Não, quanto mais indivíduos você tem ali dentro daquela amostra, melhor para os seus resultados, certo? E como é que eu coleto dados com essa população? Na pesquisa quantitativa, o mais comum é que essa coleta de dados ela se dê por meio de uso, por exemplo, de um questionário, de um formulário, uma escala, um instrumento, e eles têm perguntas que são, na maior parte delas, objetivas. Então, eles vão marcar sim, não, talvez, ou então vão dizer ali um dado numérico para que você possa marcar, certo? Então, você tem ali uma técnica, né, que vem por meio da medição estruturadas, focada principalmente em obter dados numéricos. E esses dados, eles vão ser analisados por meio de softwares, como o EpiInfo, o SPSS, que aí esse software, né, com auxílio ou não de um estatístico, vai ser feita uma estatística descritiva, uma correlação, uma regressão e outros testes, né, estatísticos que vão ser apresentados posteriormente, majoritariamente em forma de números, principalmente em gráficos e tabelas. Por essas características, a pesquisa quantitativa ela acaba tendo uma generalização dos resultados para uma população maior, mais efetiva. Mas desde que o processo de amostragem ele ocorra de forma correta, ou o cálculo estatístico, né, daquele número de pessoas mínimas seja feito de forma correta, o processo de coleta de dados, né, ele seja representativo e válido para fazer essa generalização, certo? As abordagens de pesquisa quantitativa que são mais comuns são os estudos transversais, os descritivos, estudos de intervenção, como por exemplo, né, os estudos experimentais ou quase experimentais, os estudos de coorte e também de caso controle. Já deixei uma aula aqui falando sobre o estudo de coorte em que eu explico tudo certinho. Vamos ver um exemplo de estudo quantitativo? Nesse estudo aqui, por exemplo, é um estudo quantitativo, como citado, é um estudo que ele tem geralmente uma amostra maior, tem a aplicação de provas ou de questionários, há uma utilização, né, de testes estatísticos com o uso de algum software. E quando a gente vai avaliar, por exemplo, os resultados, a maioria desses resultados, se não todos, são numéricos, né? Então, geralmente esses resultados, eles vêm em quadros, em tabelas, frequência, porcentagem. Isso é algo muito comum da pesquisa quantitativa. Então, aqui nós podemos ver, ó, os resultados começam aqui
E aqui eu tenho algumas tabelas, mais tabelas, e aí vem todos esses resultados de forma, né, voltada mais para frequência, porcentagem e também um valor ali relacionado a algum dado estatístico, né? Relacionado a algum teste estatístico. Apesar das diferenças apontadas entre o estudo quantitativo e o estudo qualitativo, eu preciso também frisar que a pesquisa qualitativa e também a pesquisa quant, elas não são mutuamente exclusivas, né? Uma exclui a outra. Muitas vezes elas podem ser complementares. Então, uma pesquisa qualitativa, ela pode ser complementar a uma quantitativa ou vice-versa. E hoje, por exemplo, está sendo cada vez mais comum os estudos de métodos místicos, né? Estudos que têm ali uma abordagem mista, ou seja, quant-quali. Mas isso vai depender muito, né, do objetivo de pesquisa. Método misto não é só misturar quant com quali, é preciso estudar bastante para entender esse método e que pode ser utilizado, né, para ir fazer uma avaliação mais aprofundada, trazendo uma vertente quantitativa e uma vertente qualitativa sobre um determinado fenômeno que está sendo estudado. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aqui o seu comentário, se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de deixar o seu like para receber mais vídeos como esse.